Olá a todos, graça e paz, estamos de volta nesse nosso encontro. Muito bem, amados, graça e paz, hoje nós estamos aqui um pouquinho para contar de uma forma mais resumida, porque sabemos que o hábito da profissão faz muitas vezes a gente falar demais. Olá a todos, graça e paz, aqui é o pastor Sandro Coutinho, de volta para mais um encontro de palavras de vida, mas hoje o nosso encontro será um pouco diferente do que você já está habituado a assistir aqui no nosso canal. Porque hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Quem é Sandro Coutinho Pereira? E eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, de onde eu vim, como eu cheguei no rádio, como que se iniciou o meu chamado, quando que eu entreguei a minha vida para o Senhor, quando que começou esse projeto, Palavras de Vida. Enfim, vamos tentar resumir um pouquinho da minha história e eu tenho certeza absoluta que Deus, de alguma forma, irá falar ao teu coração, porque a minha vida é um milagre de Deus. E eu tenho certeza que assim também aconteceu com você. E eu tenho certeza que você irá se identificar um pouco com a nossa história. Vamos lá? Sem mais delongas e demora, vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre a minha história, que eu tenho certeza absoluta que é um pouquinho da tua história também. Deus abençoe. Vamos lá. Muito bem, graça e paz. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a minha história. Quem é Sandro Coutinho Pereira? Bom, eu vou procurar ser breve, né? E resumir o máximo, porque nós como comunicadores, locutores, né, nós temos o caguete da profissão e eu costumo dizer que o locutor, se deixar, ele fala e não percebe. O tempo passa, as horas passam e ele não percebe de tanto que ele vai falando. Alguém tem que puxar o microfone, alguém tem que, né, dar um sinal, porque senão a gente não para mais. Eu acho que é o caguete da profissão, né? Queridos, para mim é uma grande honra poder estar contando um pouquinho sobre a minha história para você que me segue já há muitos anos, você que acompanha o nosso canal no YouTube, você que nos acompanha na nossa página no Facebook, no nosso programa de rádio, nos programas que já fizemos, nas rádios que já trabalhamos, um pouquinho sobre a minha trajetória. E para mim é uma forma de retribuir esse carinho, contando um pouquinho sobre a nossa história de vida. Não é nem um testemunho, mas é um pouquinho sobre a minha biografia, e vamos poder assim compartilhar isso, que para mim é uma grande honra poder comunicar com você que está aí do outro lado. Bom, eu nasci no dia 22 de agosto de 1976, na cidade de Cabo Frio, no interior do Rio de Janeiro, na região dos Lagos, né, do estado do Rio de Janeiro. Eu nasci no Hospital Santa Helena, da cidade de Cabo Frio. Eu morei um tempo no Rio e depois eu voltei, né? Morei no Rio de Janeiro um tempo, depois eu voltei ainda muito pequeno, muito criança, para a cidade de Cabo Frio. Quer dizer, eu nasci em Cabo Frio, fui para o Rio de Janeiro, morei um tempo no Rio, na capital, no Rio de Janeiro, depois eu voltei. E assim, enquanto criança, eu me mudei para uma cidade próxima aqui, a 30, 40 minutos da cidade de Cabo Frio. Na época, o município da cidade ainda não era emancipado. Eu vivi numa cidade chamada Armação dos Búzios, mais conhecida como Búzios, também aqui na região dos Lagos, no interior do Rio de Janeiro. Eu não conheci o meu pai, vamos dizer, né? Pai, aquele, né, que me fez, vamos dizer assim. Eu fui criado
por um homem que eu costumo dizer que Deus ele coloca as pessoas certas no momento certo na nossa vida, porque Deus ele tem propósitos, e quando ele tem propósito, até as pessoas que convivem com você, que fazem parte da tua história, são colocados ali de forma proposital, né? Porque não existem coincidências para Deus. Deus em tudo tem propósito. E eu fui criado por um chileno chamado Guillermo. Ele se escreve Guilhermo, mas se fala Guillermo. E eu o conheci ainda muito pequeno, com 5 anos de idade. Ele conheceu a minha mãe, tiveram um relacionamento. E eu fui criado por ele. E hoje eu me orgulho em dizer que ele é o meu pai. Ele é pastor hoje também. E ele me criou desde os 5 anos de idade até o dia de hoje. E ele mora aqui muito próximo, né, da minha cidade. E a gente constantemente se encontra e a gente se relaciona muito bem. Bom, e eu cresci nessa cidade de Búzios. Lá eu me diverti muito, eu fiz muitas amizades, eu cresci, né? Toda a minha infância foi nessa cidade de Armação dos Búzios. Tanto que eu tenho os anos 80 como mágico para mim. Porque foi nos anos 80 que eu comecei a aprender tudo na minha vida. Eu costumo dizer que eu sou meio autodidata, né? Autodidata são aquelas pessoas que aprendem as coisas sozinho. E eu posso dizer que algumas coisas que eu aprendi na vida, como por exemplo, dirigir, né? Tocar violão, criar sites, trabalhar como web designer e até mesmo na minha profissão de locutor, radialista, comunicador, apresentador, entrevistador, tudo foi olhando os outros fazerem, observando, sempre fui muito observador. Então, muita coisa que eu aprendi na minha vida e até na minha profissão foi observando. Acredito que talento que o Senhor coloca em nossas vidas, não é verdade? E então eu morei muitos anos em Búzios. Meu pai teve pousadas, teve residências naquela cidade e a gente cresceu ali. E quando eu era criança, me lembro, em 1988, meu pai, ele era proprietário ele era gerente, né? Gerente não, ele era sócio de uma pousada nessa cidade de Búzios. A pousada se chama Moana, essa pousada existe até hoje. E na época, em 1988, você pode procurar aí no Google se você quiser, que você vai encontrar. Em 1988, a Rede Globo de televisão, ela gravou uma novela nessa pousada, né? Na pousada que na época era do meu pai. A novela Vale Tudo, de 1988, com Regina Duarte, Antônio Fagundes e um grande elenco, Glória Pires, Carlos Alberto Richelli. E eu cresci no meio artístico, porque eu convivia com os artistas constantemente. Por exemplo, Leandro e Leonardo, quando foram para Búzios, né, gravar lá um clipe, o clipe com Leonardo e Leandro, né, quando gravaram aquele clipe Pensa em Mim, foi também gravado em Búzios. Eles ficavam muito lá na pousada, né? Angélica, quando gravou aquele clipe famosíssimo, Voo de Táxi, Angélica ficou na época na pousada do meu pai, e ali eu convivia com a Angélica. Eu tenho foto e vou mostrar aqui no vídeo uma foto com ela de quando eu era criança. Então eu convivi com os artistas. A novela Vamp, que também foi gravada em Búzios e teve partes também gravadas lá, e muitas outras. Então eu desde muito pequeno eu convivi com o meio artístico, né, a ponto de querer ser ator. E teve um tempo da minha vida que eu pensei em fazer oficina de teatro, ir para o Rio de Janeiro, e eu sempre gostei muito dessa área artística, né? Tinha uma veia artística em mim, algo que pulsava. Mas tinha que me mudar para o Rio de Janeiro para fazer oficina de teatro, essa coisa toda. E assim, na época, né, eu não tinha com quem ficar, os meus pais não queriam me levar. Bom, eu sei que ficou meio que estacionado esse sonho, né? Então eu não fui para a televisão, mas quando eu, já com 18 anos, a minha mãe sempre foi cristã, evangélica, né, pertencente à igreja metodista, e foi exatamente em 1994, na Igreja Metodista Central de Búzios, de Armação dos Búzios, onde eu
cresci num culto muito especial, aonde o cantor Matos Nascimento e o finado genro do Matos, Gastão Martins, eles estavam lá na Igreja Metodista de Búzios, e ele contando o seu testemunho peculiar, né, alegre, divertido como sempre. Eu naquele dia, naquela noite, aliás, do testemunho do Matos Nascimento, eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu fui tocado de uma forma muito especial. Eu costumo dizer que eu fui tão tocado pelo Espírito Santo naquela noite, que eu estava na galeria da igreja e eu fui tocado de uma forma tão tremenda pelo Espírito Santo que eu não tinha controle do meu próprio corpo. Eu lembro que eu pulava como se eu estivesse flutuando, pipocando, como se fosse uma pipoca na panela mesmo. Eu sentia algo como uma eletricidade no meu corpo, e ali eu não tive dúvida de que fui visitado pelo Senhor. E daquele dia em diante, de 1994 para cá, eu segui o Senhor, né? E de 94 para cá, Deus sempre foi usando pessoas, meios e formas para dizer a respeito do meu chamado pastoral e de como Ele queria me usar na intimidade para ganhar almas e vidas para o Senhor. E eu lembro que por muitos anos, né, o inimigo ele sempre teve muita sede em me destruir, porque ele sempre, desde quando criança, ele sabia que Deus tinha um chamado, Deus tinha uma obra para realizar na minha vida. Então ele usou pessoas, meios de poder me levar para um outro caminho e me afastar ao máximo desse projeto, do chamado que Deus tinha na minha vida. Então ele usou pessoas, ele usou meios, dinheiro e outras ofertas. Eu cheguei a ser convidado para fazer uma novela na época, na Rede Globo de televisão, mas eu tinha um preço a pagar por isso e eu não aceitei. Eu já tive oferta de ganhar carro, mas eu tinha que negar a minha fé no Senhor e eu rejeitei todas elas por amor ao meu Deus. Bom, queridos, eu sei que em 1996, já voltando para Cabo Frio, para a cidade onde eu nasci, morando com a minha mãe, haja vista que minha mãe e meu pai, né, eles se separaram ao longo da sua história. Minha mãe chegou a casar de novo, meu pai também é casado hoje. Bom, eu sei que morando na cidade de Cabo Frio, eu fazia um curso na época aqui na cidade de Cabo Frio, um curso no CCA. Bom, eu estou contando aqui, eu espero que o CCA me mande aí, né, o percentual da propaganda que estou fazendo. Brincadeira. Mas eu sei que na época eu fazia esse curso de inglês, o CCA, e na época o professor Yuri, a gente na sala de aula não podia falar português, a gente tinha que falar sempre em inglês, e quem errasse, né, era chamado a atenção, e a gente só falava inglês dentro da sala de aula. E a minha voz grave, ela veio a se desenvolver muito cedo, e na época o professor falou comigo assim: Sandro, eu me lembro como se fosse hoje, Sandro, você tem uma voz boa, você tem um grave, você tem uma boa dicção, você nunca pensou em ser locutor de rádio? Eu confesso que na época eu achei que isso não fosse dar em nada, né? Porque para ser locutor, comunicador, tem que fazer faculdade de comunicação, ele tem que se preparar para isso. Eu não tinha nada disso. E eu pensei, bom, aquilo martelou na minha cabeça por um tempo, a ponto de, não custa nada tentar. Eu liguei para algumas emissoras de rádio da minha cidade. Eu lembro que na época eu liguei para a Rádio Litoral daqui da minha cidade, eu liguei para algumas outras emissoras, Rádio Búzios, na época existia a Rádio Búzios. Eu sei que a única que me ofereceu um estágio foi a Rádio Ondas, a 97,7 daqui da cidade de Cabo Frio. Eu lembro como se fosse hoje, eu fui convidado a fazer um teste diante do diretor, diante do produtor que ali estava, Messias Azevedo, e ele é produtor da rádio até hoje. E eu tinha que ler um texto, anunciar lá o Michael Jackson, uma música, e eu tremia como uma vara verde, assim, eu estava muito nervoso. Eu sei que eu li o texto, o produtor na minha frente, e ele falou assim: olha, a tua voz é muito boa, a tua dicção é muito boa, mas você não tem noção nenhuma de impostação, essa coisa toda, então o que a gente tem que fazer? Nós vamos te oferecer um estágio. Eu fui para casa, ele me ligou depois, falando assim: olha, nós resolvemos aqui, né, te oferecer um estágio. Você vai estagiar, você vai aprender a profissão com a gente, e depois que você estiver pronto, aí sim a gente te contrata. Eu lembro que na época, um outro jovem começou junto comigo, chamado Hamilton Júnior. Ele hoje é amigo nosso,
E eu lembro que ele também tinha um sonho de ser locutor, ele começou a estagiar junto comigo. E durante 7 meses a gente cobria folgas, eu trabalhava de madrugada, era bucha de canhão mesmo, mas aprendendo. E na época eu ouvia muitas rádios, a Melodia, eu ouvia o Gustavo de Moraes e muita gente até hoje, até cantores, pessoas sempre que iam nos meus programas falavam assim, olha, a tua voz é muito parecida com a do Gustavo de Moraes, assim. E vocês devem ser irmãos, alguma coisa assim. E eu lembro que eu tive o privilégio de conhecer esse grande comunicador da Rede Melodia do Rio de Janeiro, e é uma pessoa, né, e recentemente sofreu não um atentado, mas numa tentativa de assalto, ele foi alvejado, mas eu fiquei sabendo que ele está bem. Um abraço, viu, Gustavo, para você. Então, amados, eu lembro que começamos a estagiar e cobrimos folga, férias, trabalhávamos de madrugada e no meio do caminho, nesse processo, o jovem que começou junto comigo, o Hamilton, ele desistiu, porque ele achou que iam só se aproveitar da gente, como bucha de canhão mesmo, sabe? Para cobrir os horários e tudo, mas não ia dar em nada e ele desistiu. Ele foi trabalhar depois, eu fiquei sabendo, numa empresa aqui de ônibus na nossa cidade. E hoje ele está trabalhando numa outra empresa têxtil, mas assim, ele seguiu um outro caminho. E eu fiquei durante 7 meses, eu não ganhava nem o dinheiro da passagem. Eu costumo sempre dizer isso quando dou o testemunho, mas eu fiquei por 7 meses estagiando, aprendendo, ouvindo outros comunicadores, e na época eu tentava falar, a garganta coçava, né? E eu achava que não tinha ninguém ouvindo até de madrugada. E aí quando eu falava a hora certa, a Rádio Ondas, agora 3h30 da manhã, e o diretor na época da rádio me ligava, falei, calma, você está muito apressado, não fala ainda, aprende a operar o áudio, a mesa de som primeiro, né, os periféricos ali, depois você começa a falar. E a garganta coçava e eu sempre desobedecia e falava e tal. Bom, eu sei que durante 7 meses, estagiando, aprendendo, eu fui até o final. Né? E eu tenho um texto na palavra do Senhor, no livro de Josué, capítulo de número 14, você encontra 3 vezes lá, é o texto que eu costumo sempre falar e mencionar quando dou o meu testemunho, porque você só consegue vencer quando você persevera. E no livro de Josué, capítulo de número 14, você vai encontrar 3 vezes nesse capítulo a frase que Caleb perseverou em seguir o Senhor seu Deus. Caleb não foi influenciado pela multidão que dizia que a terra prometida era a história da carochinha, a balela, era para ele desistir, mas ele foi até o final e ele conquistou a terra prometida. E eu fui até o final, e eu lembro como se fosse hoje, eu estava apresentando um programa no final de semana, e o diretor, né, na época, o gerente entra no estúdio, era um sábado isso, ele fala assim, na segunda-feira, isso 7 meses depois, você traz aqui a tua carteira de trabalho e nós vamos assiná-la e você vai passar a ser locutor profissional da nossa emissora. Aquilo para mim foi maravilhoso, né? Eu fiquei maravilhado, eu liguei para minha mãe, eu fui contar e tal, eu estava muito feliz porque havia conquistado uma grande vitória, né? Para mim era aquilo que eu queria para mim. Confesso, irmãos, que eu trabalhei um tempo nessa emissora. A Rádio Ondas é uma rádio comercial, uma rádio secular e até hoje, né, foi a minha escola. E depois eu fui trabalhar numa rádio evangélica chamada Rádio Dunas, a extinta Rádio Dunas aqui de Cabo Frio. Fiz grandes amigos, um abraço pastora Márcia Alves, um abraço para todos que fizeram parte da nossa história, o Fernando, né, e tantos outros, a Elisete, que sempre foram amigos, que me abriram as portas. E foi muito maravilhoso tudo, foi uma grande escola para mim, e você vai entender lá na frente por que o rádio foi uma escola para mim. Porque quando eu comecei a trabalhar ainda na Rádio Ondas, eu tive que começar também a aprender a entrevistar personalidades, cantores, né, personalidades da cidade e tal, e apresentar shows e eventos nos palcos. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, pode não parecer, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E por isso que eu digo assim, nunca negue, né, ou nunca despreze o momento atual que você está vivendo. Porque tudo tem propósito, tudo é uma escola. Muitas vezes o momento e o local atual que você está vivendo não é onde você vai ficar. Deus está usando esse momento aí como ponte para você chegar no objetivo onde Ele quer que você chegue. E eu me lembro que Davi ele foi consagrado rei em Hebrom. Hebrom era uma terra desprezível, ninguém queria Hebrom, ninguém queria morar naquela cidade. Foi exatamente a terra entregue a Caleb em herança por perseverar.
Mas quando Davi estava ali, né, completam 7 anos do reinado de Davi em Hebrom, Deus então faz uma promessa para Davi, fala assim: Davi, o que eu tenho para você é muito maior do que Hebrom. Eu tenho para você Jerusalém. Então não despreze a tua Hebrom, o teu momento de adversidade. Há um propósito de Deus para você estar aí, para Deus te levar ao objetivo dele. Amém? E eu comecei a trabalhar nessa Rádio Dunas, e na Rádio Dunas foi tão maravilhoso. A gente era uma grande família. E lá eu comecei a fazer a apresentação de shows. Vou lembrar alguns aqui, eu apresentei vários eventos para a emissora, shows na época, na Associação Atlética Cabo-Friense, a antiga Maison, na praia, em vários outros locais. Show, por exemplo, apresentei eventos de aniversário, vários eventos de aniversário da rádio, com vários cantores evangélicos, né? E shows como Oficina G3 e muitos outros eventos e shows. Até um show da MK, na época eu me lembro que a MK ligou para a Rádio Dunas e precisava de um locutor para fazer a apresentação do show dela na antiga Sendas, no pátio das antigas Sendas que tinham aqui na cidade. E eu fui chamado, né, convidado para fazer essa apresentação do show da MK no trio da Rádio 93, a Rádio El Shaddai do Rio de Janeiro. Um abraço para todos da El Shaddai, do deputado Harold de Oliveira, né, da Marina de Oliveira e da Ivelise. E eu fiz a apresentação do show e foi maravilhoso, com vários artistas da MK. Bom, queridos, eu fui perdendo a timidez, né? E vários, por exemplo, era obrigatório todo cantor que viesse para a região dos lagos se apresentar, era parada obrigatória, todos iam no meu programa. Então eu tive a oportunidade de entrevistar a Aline Barros 2 vezes, eu tive a oportunidade de entrevistar o Davi Sácer no início, Oficina G3, Marcelo Nascimento, Mariana Valadão, Marquinhos Gomes, né? Bom, desculpa, mas eu vou esquecer muita gente aqui, mas a maioria desses cantores evangélicos conhecidos hoje passavam pelo meu programa, né? E todos até brincavam, tua voz é muito parecida com a do Gustavo de Moraes e tal. E eu tinha realmente o Gustavo como um parâmetro, né? Como assim um exemplo de profissionalismo e uma inspiração para mim. E confesso que nessa época, por que eu falei que o rádio foi uma escola? Porque começando a entrevistar e a apresentar os eventos, Deus foi usando, né, desses momentos para me preparar para pregar a palavra do Senhor. Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu prego em muitas igrejas, em muitos locais, em muitos eventos, né, em trio elétrico, em palcos, aonde sou convidado, e hoje eu não tenho mais essa vergonha, né? A gente perde. E o rádio foi uma escola que me ajudou a perder, a vencer a timidez. Então você que é tímido, né, a timidez muitas vezes ela é tão forte, ela vem tão forte, que chega a ser patológico, chega a ser uma doença. A pessoa tem tanto nervoso de falar em público que ela tem taquicardia, ela passa mal. Então, mas você que tem o chamado, Deus ele vai usar, tenha certeza nisso, alguns meios de fazer cumprir na tua vida o teu chamado. E ele vai de alguma forma te aperfeiçoar. Queridos, bom, resumindo, início eu comecei a fazer apresentações de eventos e Deus sempre falando. Eu confesso que por muitos anos, desde quando eu me aceitei a Jesus em 94, que Deus ele falava a respeito do meu chamado pastoral, do chamado que ele tinha na minha vida. E por muitos anos eu fugia do chamado de Deus. Enquanto muita gente, né, quer logo fazer para aparecer, eu fugia do chamado de Deus. Não teve jeito. Eu costumo dizer que nem que Deus tenha que pegar a gente lá na esquina, mas quando chega a hora não tem como. E Deus usava pessoas para falar que ele queria me usar, que eu tinha sido escolhido por ele, né? Que o Espírito Santo tinha ciúmes de mim e que ele me tinha na palma da mão dele, que ele havia me escolhido do ventre da minha mãe, me separado. Isso foi falado diversas vezes e todas as vezes que eu lembro disso, eu choro, eu me arrepio, porque eu sinto a glória e a presença do Senhor nisso. A testificação do Espírito Santo, que é maravilhoso. Quando Deus fala, ele testifica, e quando Deus fala, ele capacita para esse chamado. Porque tem gente que às vezes, porque canta bem, acha que vai gravar CD, ou porque às vezes alguém, né, que movido pela emoção, abre a boca para dizer, olha, Deus tem um chamado nessa área da tua vida, ou porque você prega bem, você vai ser pastor, mas às vezes não é.
Por isso peça sempre testificação a Deus, porque muitas pessoas às vezes entram em ministério errado e se frustram quando não o desenvolve e ficam muito frustrados, né? E muitos até abandonam a igreja, largam o Senhor. Então, quando em 2010, né, se não me falha a memória, eu fui praticamente empurrado para dentro de um carro. Não, hoje você vai ser consagrado pastor. Não, brincando, né? Não foi dessa forma, mas porque como eu fugia muito do chamado de Deus e não teve jeito. Ali eu já estava naquele momento ali maravilhado com Deus. Tinha chegado a hora, né? Depois de anos fugindo. Eu fui levantado pastor por uma convenção aqui da nossa região e, para a honra e glória do Senhor, daquele dia em diante eu passei eu já fazia obra, né? Eu já pregava, eu já ministrava e outra coisa, eu toco violão, então eu aprendi sozinho também com aquelas revistinhas de banca na época. E eu sempre ministrei louvor, fiz parte do ministério de louvor das igrejas que eu fiz parte. E gostava de ministrar, gostava de cantar, pregava também nas igrejas, mas quando eu fui consagrado a pastor, aí sim a responsabilidade havia aumentado ainda mais. Eu costumo dizer que pastor que não serve para servir, ele não serve para ser pastor, né? O pastor que acha que vai ser pastor para ser servido, ele está errado, redondamente enganado. Nós fomos levantados por Deus para servir o ser humano, as vidas, as pessoas que precisam do amor de Jesus. Então, queridos, aí eu comecei então a ser convidado a pregar nos eventos e tudo. E depois eu saí do rádio e foi quando em 2007 eu resolvi criar uma emissora na internet, uma web rádio, a Rádio Toque Gospel, que é a rádio que nós temos hoje, que tem alcançado muitas pessoas e muitas vidas. Se você não conhece ainda, baixe o aplicativo da rádio aí no seu Play Store para ouvir a programação. Nós temos um programa no rádio de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, 1 hora, e é uma bênção. E temos o nosso ministério na internet, a nossa página nas redes sociais, o Instagram, o nosso canal do YouTube e no WhatsApp. A gente envia mensagens assim para muita gente do Brasil. E por que eu resolvi hoje contar um pouquinho da história? Para dizer a você que, como eu, que venho do rádio, né, como radialista, apresentador, produtor de rádio, porque eu comecei a aprender a produzir vinhetas, aberturas de programas e trabalhei muitos anos como produtor também. E tudo que você ouve na rádio, né, sou eu mesmo que produzo, eu mesmo que cuido de toda a grade de programação da rádio. Eu amo a minha profissão e o rádio foi uma grande escola para mim. Então, eu hoje posso chegar aqui, e olha que Deus me deu muitos livramentos assim na minha vida, né? De acidente de carro. Eu lembro como se fosse hoje, de uma época que estava eu e a minha mãe num belo dia, indo exatamente para a cidade de Búzios, de Cabo Frio para Búzios. Eu estava atrás de um carro e na época quando eu fui, eu dei a seta e fui ultrapassar o carro me fechou, ao invés dele abrir, né, ele dá espaço para eu passar, ele jogou na minha direção. Eu fui parar no acostamento, o carro derrapou, deu um giro de 360 graus no meio da pista e o carro não capotou e parou no acostamento de costas, assim, né, de lado. E não só naquele dia, mas me aventurando a surfar. Eu vivia na praia, né? Eu comecei a nadar muito cedo. Eu faço mergulho com equipamento de mergulho no fundo do mar. Eu amo também mergulhar. Eu sempre nadei, sempre, né, fui do mar, da praia. E assim, teve uma vez que surfando a correnteza, a maré, o mar, né? Eu sei que levei um caixote, quem conhece, quem surfa sabe o que é caixote, né? A onda, ela me levou para baixo e eu fiquei meio que desacordado e na época eu senti uma mão mesmo, literalmente, que me levantou. Eu já estava perdendo a consciência e fui levantado do mar, como Jonas, né? Bom, queridos, é um pouquinho resumido, né? Porque eu não posso me estender muito, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu queria contar um pouquinho e resumir um pouquinho a minha história, desde os tempos em que, quando criança, né, o período que vivi na cidade de Búzios, o período que eu vivi com meu pai, o período que eu vivi e na época que eu pensei em ser ator de televisão e depois entrar para o rádio. Eu tenho uma paixão e um sonho, mas ficou meio que de lado também.
eu admiro muito os dubladores de filmes. Eu sempre fui apaixonado por cinema, né? Eu tenho um sistema no meu quarto onde eu fico assistindo o filme na frente da minha cama, onde eu liguei minha televisão, né, com internet ali, eu fico assistindo meus filmes, mas eu sempre fui apaixonado por cinema. Eu já assisti muitos filmes, como até hoje assisto, e a dublagem para mim sempre foi uma paixão também. Mas eu tinha que ser ator, né? Você tem que ter a credencial, a carteirinha de ator para ser dublador, porque a profissão de dublador ela não existe no Brasil, né? Pasmem, mas é uma realidade. Preciso se reconhecer essa profissão tão nobre, tão linda, tão especial. Mas até hoje a profissão de dublador ela não existe, né? É um ator que empresta a sua voz aos personagens, mas sempre foi uma paixão também, que eu acabei deixando de lado. Mas hoje a minha maior paixão é falar do amor de Deus, é falar de Jesus, né? Eu não poderia esquecer aqui as pessoas que passaram na minha vida. Eu fui casado e eu tenho uma filha que eu amo demais. Eu não posso deixar aqui de mandar um beijo para ela, Clarinha Rezende Coutinho. Beijo para você, papai te ama, que é a minha vida também, um presente que Deus me deu. A minha mãe, a dona Arinda Coutinho, né? O meu pai, o Guilhermo, senhor Guilhermo Pinto, pastor Guilhermo. E eu não poderia deixar aqui de glorificar a Deus pela tua vida. Ao longo da minha trajetória, do meu ministério, eu fiz muitas amizades, né? Jones Candal, João Candal de Búzios, Leonei, Márcio Santana, eu não posso deixar, né, a Cláudia, que foram pessoas que me ajudaram muito quando eu estava na Metodista de Búzios. Fiz parte da Somejo, que é a Sociedade Metodista de Jovens, por muitos anos. Os retiros e os eventos que a gente tinha, os momentos de comunhão que tivemos. Eu fiz muitas amizades que eu vou guardar para sempre na minha vida. Leonei, né, a Cíntia de Búzios e há muitas outras pessoas que sempre foram muito parceiros e amigos. O Edson Cedro, que é meu amigo de infância, que também trabalha no rádio, eu não posso deixar aqui de mandar um abraço para ele. Mas pessoas recentes e que têm apoiado e têm nos ajudado muito, como a dona Neuma lá de Brasília, sua família, a Rafaela, o Irã, né, a Rebeca, a Raquel, o seu Bigode lá de Brasília. Eu não posso esquecer jamais as pessoas que Deus tem levantado. Meu Deus, eu sei que muitos vão ficar tristes por eu ter esquecido o nome, porque são muitas pessoas que Deus tem levantado para nos ajudar a nossa rádio. São pessoas que Deus tem selecionado para estar conosco, como aqueles 300 de Gideão, sabe? E todos que contribuem, que nos ajudam a manter o nosso programa, que ajudam, que são parceiros ministeriais do Ministério Palavras de Vida, do nosso ministério. E eu quero agradecer a você pelas orações, pelas palavras de carinho que recebo todos os dias no nosso WhatsApp, na nossa página no Facebook. E quero dizer a você que o nosso ministério ele está aí por causa de vocês também, viu? Que tem orado, que tem nos ajudado, que tem junto comigo, né, dado as mãos, porque eu não faço nada sozinho. Meu ministério, sozinho eu não sou nada, né? Uma andorinha só não faz verão e eu não farei sozinho. Todos nós, todos os pastores, os líderes, né, eles sabem que dependem uns dos outros. Dependem tem que ter uma família estruturada, amigos, irmãos e as ovelhas que o Senhor, né, nos confia com muita responsabilidade para cuidar, para zelar. E vocês, minhas ovelhinhas, eu glorifico a Deus pela tua vida. E você que está aí do outro lado, acompanhando esse vídeo, né, sinta-se abraçado agora. E quero te dizer, resumindo a nossa história, persevera em seguir o Senhor. Independente do momento atual que você está vivendo, não seja influenciado pela massa, pela multidão que diz é perda de tempo você realizar o teu sonho. Se você tem um sonho, corra atrás dele. Se você tem um objetivo, se você tem colocado algo para Deus há muito tempo, tem orado e buscado, no tempo do Senhor vai se realizar, porque Ele é fiel para fazer, Ele é fiel para cumprir. Então eu termino esse vídeo agradecendo a você. Continue orando, baixe o aplicativo da rádio. De segunda a sexta estou ao vivo pela rádio, né, de 11 ao meio-dia. E obrigado a todos que passam pela nossa página, aqui no nosso canal, no Instagram, né, nas nossas redes sociais. A você que está sempre com a gente, orando também, nos ajudando, sendo parceiro do nosso ministério. Que Deus continue te abençoando ainda mais. Eu tenho outros sonhos, né, que em breve eu venho aqui revelar,
e eu creio que no tempo do Senhor nós vamos cumprir. E eu ainda quero estar aí na sua cidade para te abraçar. Você que sempre, né, prestigia aqui, sempre ora pela gente, está sempre com a gente. Deus abençoe a tua vida. Voltaremos em breve com novos vídeos, com palavras de vida para o teu coração. Que Deus continue te abençoando, honrando a tua vida. E a todos os pastores e amigos que sempre contribuíram e nos ajudaram nessa jornada, que foram instrumentos de Deus na formação do meu caráter, né, na personalidade, em todo o processo de libertação que passei, em todo o processo de discipulado, de ensinamento, todos que contribuíram de certa forma e foram instrumentos de Deus na minha vida, que ministraram sobre mim. Eu agradeço aqui os cantores, amigos que eu fiz durante a trajetória no rádio também. Deus abençoe a tua vida, você aqui. Um abraço muito forte, muito grande. E que em breve possamos estar juntos novamente, compartilhando um pouco mais da palavra de vida, da palavra do Senhor. Amém? Fica com Deus, obrigado pela sua atenção. Jesus te ama e Ele jamais vai desistir de você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E lembre-se, Deus não prepara a vitória para você, Ele prepara você para a vitória. Obrigado, Horácio, né, pela oportunidade na Rádio Ondas, Messias Azevedo, os amigos que fiz na emissora, Paulinho de Jonas, o Fernando, Marcos, né, Marcos lá da Rádio Dunas, a Elisete, que foi quem me abriu a porta junto com o Marcos, a pastora Márcia Alves, amiga incansável, a Sueli, né? Eu vou acabar esquecendo algumas pessoas aqui, mas a Elisete Sanches, da Rádio Sudoeste, junto com o Paulinho de Jonas, o Valdir, esposo, né, da Artêmia, ao meu pai, sempre por incansável, né, incansavelmente ali me educando, me ajudando, a minha mãe, a Dona Arinda, a minha filha. Eu vou acabar esquecendo alguém, mas todos os pastores, o Edson, aos amigos que fiz, aos irmãos, Deus continue abençoando a tua vida, tá? Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro. Muito bem, amados, graça e paz. Hoje nós estamos aqui um pouquinho para contar de uma forma mais resumida, porque sabemos que o hábito da profissão faz muitas vezes a gente falar demais.